Pessoal, bem-aventurados os aflitos. Nós estamos lá no último subtítulo, que é o Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Vamos entrar no item 28, 29, 30 e 31, que são comunicações de São Luís. Como nós já falamos dele em outra live, eu não vou retomar a biografia dele, mas vocês encontram aí facilmente essas informações. Então hoje nós vamos ter a companhia aí de São Luís durante o estudo. Nós vamos analisar as mensagens que ele nos traz para finalizar o capítulo 5 do Evangelho. Olha só, lá no item 28 foi feita uma pergunta que ele vai nos trazer uma resposta. Olha só a pergunta. Um homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando seu fim? Então aquela pessoa, né, pessoal, que já está ali agonizando, né, já não tem nenhuma esperança, né, de recuperação, de se restabelecer, é permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando o fim, ou seja, apressando a morte física daquele que está sofrendo, aquele que não tem esperança de restabelecimento? Olha só a resposta de São Luís. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir um homem à borda de um fosso para depois retirá-lo, a fim de fazer que esse homem retorne a si mesmo e a fim de trazê-lo a outros pensamentos? Ele já começa com pergunta, né? Seja qual for o extremo em que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que é chegada a sua derradeira hora. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Pessoal, quantas e quantas pessoas nós sabemos que foram desenganadas pelos médicos, né? Estavam em um estágio aí de enfermidade muito grave, muito difícil, praticamente irreversível e conseguiram se restabelecer. Por isso que ele fala que a ciência nunca se enganou em suas previsões. E aí ele segue. Há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos em que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Olha a pergunta também que ele deixa para nós. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância. Ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. Então, aquela hora ali, pessoal, né? Ele está dizendo aqui, aquela hora do último suspiro, e o que o doente se reanima, tem aquela melhora. A gente já falou disso aqui em outros momentos, sabe aquela melhora que a pessoa tem um pouquinho antes de partir, um pouquinho antes de desencarnar? A pessoa tem aquela melhora, né, naquele último suspiro para ela poder, então... E aí ele fala, pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância. Às vezes aquele momento ali de melhora é realmente um momento muito importante. A gente às vezes ignora as reflexões que aquele espírito pode ter feito durante aquele momento de agonia, aquele momento de grande dificuldade. E aí ele comenta aqui, quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. Às vezes naquele momento ali a pessoa entendeu, às vezes alguma coisa bateu e aquilo ali foi importante. Aquele momento de agonia, aquele momento próximo do desencarne também tem a sua utilidade. E aí ele vai finalizar essa primeira resposta dizendo assim: o materialista, que só vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Por quê, né, pessoal, que o materialista ele não pode compreender essas coisas? Porque ele acha que é só a matéria, né? É só a matéria que existe, não existe algo além.
Não existe o espírito, não existe o mundo espiritual, o plano espiritual. Ele só vê o corpo, ele só vê este momento aqui, só vê essa estrutura, não vê nada além disso. Então ele não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, como ele está dizendo aqui, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do derradeiro pensamento. Aquele pensamento ali, né, pessoal, do momento derradeiro, do momento da partida mesmo. Amenizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por 1 minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então quer dizer, né, para a gente não atravessar o tempo, não tirar aquele momento ali que o espírito está passando por uma experiência importante para ele, apesar, né? E aí essa comunicação foi dada por São Luís em Paris no ano de 1860. Então por aqui a gente já começa a entender, né, um pouquinho do que é essa continuidade, esse desligamento. A gente pode abreviar esse desligamento da matéria, porque aquele espírito, aquele ser está ali sofrendo, está ali passando por aquela situação agonizante. Então São Luís está trazendo esse entendimento para a gente, de que aquele momento ali pode ser um momento decisivo, importante, para que aquele espírito faça a sua passagem, ou então, se for o caso dele continuar, então, encarnado, ele então mude, melhore, aquilo sirva como uma experiência positiva para ele. Vamos entrar aqui no Vivendo o Evangelho, de André Luiz, pelo médium Antônio Baduy Filho, para ver o que ele vai dizer para nós sobre esse momento aqui. Ele vai fazer um comentário interessante. Olha só o que ele vai dizer para nós. O corpo agonizante é a travessia para a dimensão espiritual. Ponto, né? O corpo agonizante é a travessia para a dimensão espiritual. Alivie com o recurso possível o desconforto do irmão que se despede da romagem terrestre, mas não alegue compaixão para lhe abreviar a vida, pois quem age assim desconhece a misericórdia de Deus, recua diante da aflição alheia, e mais do que amor ao próximo, o que tem é amor a si mesmo. Então, novamente aqui, essa orientação para a gente não abreviar a vida. Pois quem age assim desconhece a misericórdia de Deus. Às vezes aquele momento ali, pessoal, de maior dificuldade, aquele momento que o espírito está realmente fazendo essa transição, né? Essa, como ele fala aqui, a travessia para a dimensão espiritual, é um momento muito importante. E se nós humanos, né, formos ali e abreviar aquele momento, cortar aquele momento, ele fala aqui, mais do que amor, ele fala aqui que desconhece a misericórdia de Deus, né? É essa frase que eu queria reforçar. Desconhece a misericórdia de Deus. A gente acha que Deus talvez não esteja vendo, não esteja cuidando. E isso é a gente desconhecer a misericórdia. Deus olha por todos. Deus está por todos. E aí a gente acha que, nossa, mas a gente quer, né, na nossa ignorância, a gente quer abreviar, a gente quer tirar, a gente quer... E não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe... E essa comunicação, essa mensagem de hoje nos ajuda a compreender esses ensinamentos que nós também tomamos durante essas experiências. Não só quando a gente está passando, né? Mas alguém próximo a nós também deixa também esse aprendizado, né? Deixa essas reflexões. A gente muda, a gente pensa, nossa, mas fulano estava aqui, agora está numa situação assim. A gente pensa, né? A gente reflete. O que é a vida? A gente está aqui, daqui a pouco a gente faz essa travessia que ele está falando aqui, né? A travessia para a dimensão espiritual. E aí? Tudo ajuda a gente a pensar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no que o roteiro sistematizado vai trazer também de reflexão para a gente sobre esse item 28. Aqui ele vai trazer algumas reflexões, né, sobre a primeira delas, que eu acho que é uma das mais importantes aqui pra gente,
A duração de nossa vida é determinada por quem? Quem determina a duração da nossa vida, da nossa encarnação? Do tempo que nós vamos passar aqui na matéria, para depois a gente retornar para o mundo espiritual, que é de onde nós viemos. E a resposta também é clara: por Deus, a quem e somente a Ele compete tirá-la. A vida nos foi outorgada por Deus. Abreviá-la por nossa iniciativa é interferir nos desígnios da providência e angariar provas para o futuro. Às vezes a gente não pensa nisso, mas nós contraímos débitos e provas futuras com relação a essa abreviação da vida do outro. E da nossa própria também, claro, né? Uma outra reflexão que também é trazida aqui para nós sobre esse item diz o seguinte: devemos abreviar a vida dos portadores de doenças que, segundo a ciência, não têm cura? É uma pergunta aí que a gente se faz, né? A gente pensa também sobre essa possibilidade. E aí, olha só a reflexão que a gente vai encontrar aqui. Em se tratando de moléstia, nunca podemos afirmá-la incurável, porquanto a todo instante novas descobertas científicas surgem, consoante a permissão do Pai. Assim sendo, como podemos ter certeza que algo incurável hoje não possa ser curável amanhã? Pessoal, a gente percebe aí o quanto a medicina tem avançado a passos largos, né? A passos largos. O que é a medicina nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Às vezes a gente acha que aquilo não tem cura, aquilo não tem solução, mas surge alguma coisa, alguém descobre algum medicamento, alguma alternativa. Nós sabemos que existem muitos espíritos missionários encarnados neste momento no planeta para trazer soluções, para trazer cura, para trazer descobertas importantes para a humanidade. E aí ele faz referência aqui ao trecho da própria mensagem, quando São Luís pergunta: a ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? Né? Então é uma coisa para a gente pensar. Uma outra reflexão também sobre esse ponto, olha só: o sofrimento prolongado traz algum benefício para o espírito? Interessante essa pergunta, né? Interessante esse questionamento. Traz algum benefício para o espírito? A resposta é sim. Nada ocorre sem a permissão de Deus e sem que tenha uma finalidade útil. O sofrimento constitui corretivo indispensável para o espírito que errou e se prolonga de acordo com a necessidade deste. Importante a gente também analisar por esse ângulo, né? Impedir-lhe que sofra é tirar-lhe a oportunidade de se regenerar perante o Pai. Então, o sofrimento prolongado, ele traz sim algum benefício, porque nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, esse sofrimento prolongado, ele constitui, de certa forma, um corretivo indispensável para o espírito que errou. E às vezes a gente quer, né, retirar, impedir aquele sofrimento de forma abrupta, de forma descontrolada às vezes, e isso, como ele está dizendo aqui, impede, tira a oportunidade daquele espírito às vezes de terminar aquele aprendizado que ainda está faltando, né? E aí ele vai trazer aqui uma frase de Emmanuel que está lá no livro O Consolador, na questão 106. Olha só a frase aqui também para esse momento. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então, uma outra reflexão, uma outra frase, um outro pensamento aqui também que vai complementar
esse raciocínio aqui do sofrimento prolongado, né? Será que esse sofrimento ele não traz algum benefício, não traz alguma como ele coloca aqui, né? Aquisição para o patrimônio do espírito? Pessoal, quando alguém que sofreu muito desencarna, será que naquele momento ali não é um momento para a gente pedir, nas nossas orações, para a gente pedir a Deus para que aquele sofrimento que aquela pessoa passou, né, às vezes por enfermidade, ou às vezes pela vida mesmo, né, por situações e situações. Tem pessoas que nós sabemos que sofrem muito durante muito tempo. E aí quando essa pessoa desencarna, eu acho que convém a gente parar e analisar e pensar naquele exemplo, né? Será que aquele sofrimento, toda aquela luta, toda aquela situação que a pessoa vivenciou, a gente deve pedir a Deus para que aquilo ali conte para ela, né? Como realmente uma etapa vencida, como uma etapa concluída nesta encarnação, para ela seguir o caminho evolutivo. Isso serve para nós também. A gente deve pedir forças a Deus, à espiritualidade, aos bons espíritos que nos acompanham, para que a gente siga firme, aprenda e não se deixe abater pelas provas, né, pelas experiências dolorosas. Elas virão, elas estão presentes na nossa vida, elas virão, né, no futuro aí, e a gente se prepara, a gente pede forças a Deus para que elas também contem para nós, como ele coloca aqui, né, como essa sublime aquisição dos nossos patrimônios da vida imortal. Então, que isso conte para nós. Vamos pedir também pelos nossos irmãos, né, por aqueles que também padecem de inúmeros sofrimentos, às vezes muito maiores do que os nossos, e que realmente aquela etapa que foi cumprida conte a favor dele, né, na sua escalada evolutiva. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Eu acho que é isso, pessoal, com relação ao item 28. É isso mesmo, com relação ao item 28. Vamos avançar para o item 29, depois a gente retorna aqui para o item... Retorna para as duas coleções para a gente poder avançar. Ainda com respostas de São Luís, olha a pergunta então que é feita para que ele nos traga esclarecimentos. Olha só. Item 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte num campo de batalha, com o pensamento de tornar sua morte útil? Então, interessante também, às vezes, né, aquele que está desgostoso, mas não quer suicidar, é culpado por buscar a morte, de alguma forma, de não ter nenhum cuidado, né, de se expor, com o pensamento de que a sua morte pode ser útil. Então é mais ou menos isso a pergunta. Olha só. São Luís vai responder para nós o seguinte: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por consequência, há suicídio em intenção, ainda que não haja de fato. Então, há suicídio em intenção, ainda que não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É só um pretexto para colorir sua ação e desculpá-la a seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver e defendê-lo, e não morrer, pois uma vez morto, não lhe serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar sua vida, antecipadamente e sem lamento, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então aqui ele é bem claro, né? Com relação àqueles que
não estão muito aí, né? Acho que não se entregam mesmo a situações dolorosas da vida e não fazem questão, ou não querem, ou não tem aquela vontade, aquela força, aquela garra de viver, né? Mas também não se suicidam, e aí tentam se expor a um perigo, porque aí talvez se acontecer alguma coisa, aconteceu. Então aqui ele explica muito bem para nós, né? A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar sua vida antecipadamente sem lamento, se isso é necessário, mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então olha a importância, né, pessoal, da intenção. Às vezes a gente faz uma coisa ali, meio querendo outra, mas olha só como a intenção realmente ela conta. E nós vamos colher os frutos disso futuramente. Não só disso, mas de todo o nosso comportamento. Vamos entrar aqui no que André Luiz fala sobre esse item, o item 29, olha só. André Luiz vai dizer o seguinte: a vida é campo de batalha onde muitos combatentes agem com intenções suicidas. E aí faz a gente pensar quais seriam essas, né? Intenções suicidas. E aí ele vai trazer alguns exemplos, olha só. Estrada em reparos, sinalização abundante, motorista irresponsável. Olha o exemplo. Intenções suicidas, avenida movimentada, travessia perigosa, pedestre imprudente. Concerto nas alturas, medidas de segurança, profissional relapso. Enfermidade grave, tratamento indicado, paciente rebelde. Olha aí, pessoal, as intenções suicidas. Mesa bem servida, cardápio variado, comensal glutão. Olha só, né? Aquele que exagera na alimentação. Traz também intenções aí por trás. Festa entre amigos, balcão de bebidas, convidados sem limites. Olha aí pra gente pensar. Ambiente de ameaça, perigo de conflito, alguém provocador. Quantas e quantas situações delicadas, né? Situações que a gente está ali próximo, que a gente está presenciando. E alguém faz uma provocação e aquilo ali é o estupim de uma grande tragédia, de uma grande violência, enfim. Intenção suicida também. Convivência social, apelos de toda espécie, exageros e dependência. Também para a gente pensar. Dentro da convivência social, nós temos apelos inúmeros, pessoal, o tempo todo. Apelos visuais, vários tipos de apelo, né? E aí ele vai chamar atenção para os exageros e a dependência. E isso também entra nessas intenções suicidas. Não há dúvida, e aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: não há dúvida de que a experiência no corpo físico é luta constante. Mas não use este campo de batalha para agredir a própria vida. E aí eu fiquei pensando comigo, como que a gente agride a nossa própria vida? Além desses exemplos que ele deixa aqui para nós. Será que a gente poderia refletir, pensar com a gente mesmo? Vamos pensar o dia de hoje, o dia de ontem. O que nós fizemos? O que nós pensamos? O que nós realmente agimos de fato? E que agride a nossa própria vida? Se há essa agressão à nossa própria vida, pessoal, há essa intenção negativa, essa intenção pesada, essa intenção desequilibrada que nós cometemos com a gente mesmo.
A vida é campo de batalha onde muitos combatentes agem com intenções suicidas. Pra gente pensar, pra gente analisar. Será que é um pensamento? Será que é uma ação? Será que é a não vivência dos ensinamentos do Evangelho? É a gente pregar uma coisa que a gente não é de fato? Falar que a gente acredita em Jesus, que a gente segue os ensinamentos de Jesus, mas no dia a dia, em tratamento com o outro, a gente não vive isso? Será que não é uma forma da gente vivenciar essas intenções, essa agressão à nossa própria vida? O João colocou para nós aqui: gosto muito dessa forma que a espiritualidade nos traz para pensarmos. Então, esses exemplos, próprios que André Luiz coloca para nós aqui são exemplos muito próximos da gente. Mas há aqueles exemplos que a gente consegue identificar, a gente consegue perceber. Nossa, aquilo eu errei, aquilo ali realmente eu não consegui acertar. Isso já é um começo, né? Já é um começo da nossa mudança. Se a gente já consegue fazer esse tipo de reflexão, nós já temos condições de mudar. Porque muitas vezes nem esse tipo de reflexão a gente consegue fazer, né? A Cíntia colocou para nós aqui: nossa, essa frase traz muitas reflexões, né? Bastante. Do pensamento, à ação. E essas intenções? Eu quero chamar a atenção para a gente pensar sobre isso. Intenções suicidas. Às vezes a gente não vai fazer algo assim, como ele citou aqui, como São Luís falou, né? Deu um exemplo aqui. De alguém que se joga a um perigo, se lança a um perigo, e se morrer, morreu, se não morrer, tudo bem, né? Sem nenhuma. E aqueles exemplos micro. Esse exemplo do Evangelho é um exemplo macro, né? E o exemplo micro, o exemplo do nosso dia a dia, aquela maledicência, o ciúme, o ódio, a inveja, isso vai minando a nossa própria vida. E quando a gente mina a nossa própria vida, a gente não está agredindo a nossa própria vida? Olha só. Então é no dia a dia, é aquilo que a gente deixa de fazer, é aquilo que a gente prejudica, é aquilo que a gente deixa de ajudar, ou às vezes a gente atrapalha, ou às vezes a gente faz porque a gente quer mesmo né? E aí? Agressão à própria vida, intenções suicidas. Às vezes a gente tá com tudo na mão, mas às vezes a gente não quer, a gente deixa pra lá. Igual esse exemplo, esse primeiro exemplo que ele dá aqui, né? Estrada em reparos, quer dizer, o que é uma estrada em reparo? Uma estrada que você tem que ir com menor velocidade, prestar mais atenção. Às vezes tem alguém passando, às vezes alguém vai atravessar, às vezes tem alguma coisa no meio do caminho. Estrada em reparos. Sinalização abundante, está mostrando ali que aquele trecho ali está em reparos, você precisa ir mais devagar, passar com mais atenção. Às vezes tem alguém atravessando, às vezes tem algum animal que vai passar. E aí, motorista irresponsável. E aí, não é um excelente exemplo para a gente pensar? Enfermidade grave, tratamento indicado, paciente rebelde, quer dizer, paciente que não acolhe, não acata aquelas recomendações para que ele viva melhor, para que ele se sinta bem. Não é uma intenção suicida? Enfim, né? Tantos e tantos exemplos aí. Eu acho que cada um de nós pode pensar, trazer para a sua realidade, para o seu momento de vida também, para a sua fase de vida, o que é essas intenções? Como que a gente está agredindo a nossa própria vida? Quando a gente agride a nossa própria vida, pessoal, a gente perde a dimensão do valor da encarnação. A gente perde a dimensão da preciosidade da gente estar aqui vivendo uma experiência evolutiva.
A gente perde isso. Isso fica meio assim, suspenso. A gente não consegue entender a importância. Por isso que a doutrina, um dos pontos que eu acho mais fascinante, mais bonito, é a gente buscar essa capacidade, abstrair em nós essa capacidade de entender a importância e a grandiosidade da oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo agora. Por que nós estamos encarnados neste momento, neste tempo, passando por essas provações coletivas, atualmente no Brasil, nessa situação que nós estamos vivenciando, enfim, e com todos os detalhes, né, que cada um aí sabe. Por quê? E aí, nós vamos optar por agredir a nossa própria vida? É uma reflexão aí que cabe muito para todos nós, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho para ler os comentários. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Fran colocou para nós: eu penso nisso quando percebo como agrido o meu corpo ingerindo alimentos com lactose, mesmo com intolerância desde criança. Parece algo tão pequeno, mas faz tão mal para o meu corpo, que é a minha casa. Então, olha o exemplo que a Fran colocou aí para nós, né? E é realmente, né? É um exemplo aí de quando a intenção, ela nos prejudica. A gente se agride. Então, é um exemplo aí também pontual, né, Fran? Particular, mas um exemplo aí. Obrigado por você ter compartilhado isso, porque é essa a intenção aqui, da gente pegar esses exemplos muito particulares, muito íntimos até de nós mesmos, para que a gente possa analisar e tentar corrigir, né? E tentar não cometer essa agressão à nossa própria vida, como ele está dizendo aqui. A Cíntia colocou para nós aqui: me faz pensar muito quanto à questão da bebida. Às vezes estamos festejando e não paramos para refletir sobre a intenção, né? Então, se a gente achar que tudo é festa o tempo todo, cabe também ali um momento de reflexão. Não é que a gente vai ser também castrador, né, pessoal? Não é isso, não. Mas cabe também um momento de análise, de não cometer exageros, de não deixar com que aquilo ali vire uma outra coisa, uma outra situação que a gente não quer, né? E aí, deixa eu ver aqui, eu vou entrar rapidinho no roteiro sistematizado para ver o que ele vai dizer para nós com relação. Pessoal, o roteiro sistematizado, ele tá analisando aqui do 29 até o 31. Então eu vou passar para os próximos, depois a gente volta e faz um geral do 29, 30 e 31. Tá bom? É melhor porque aí a gente ainda falta analisar o 30 e o 31, senão a gente vai analisar sem ter entrado. E aí a gente volta aqui para poder completar as reflexões. Deixa eu ver aqui se tem. Ah, não, dá pra gente fazer aqui com o item 29. Desculpa, pessoal. Olha só. Olha as reflexões que ele vai nos ajudar a fazer aqui sobre o item 29 do Evangelho aí, capítulo 5. Existe perante Deus, olha só a reflexão aqui. Existe perante Deus aliás, pessoal, existe perante Deus alguma diferença entre o homem matar-se ele próprio e fazer com que outrem o matem? Então aqui está perguntando se tem diferença de alguém cometer suicídio ou de fazer com que o outro cometa esse ato de abreviar a vida, né? E aí a resposta diz aqui para nós: não há diferença alguma, porquanto perante Deus o que vale é a intenção. E uma vez que em qualquer dos casos citados o propósito da criatura é o mesmo, suicidar-se, ambos têm a mesma reprovação de Deus. A vida nos foi concedida por Deus, a quem unicamente compete tirá-la.
Então não compete a nós tirar a nossa vida, nem a vida do próximo, nem o próximo também tirar a sua própria vida e nem a nossa própria vida. Haverá caso em que o homem tenha mérito, mesmo expondo-se ao perigo da morte, que é o que a gente já falou aqui também, sem desconsiderar a prudência e o dever que cada ser humano tem de preservar a vida, poderá haver casos em que alguém tenha mérito por haver se exposto à morte, quando esta lhe advenha de atitude voltada unicamente em benefício da vida do próximo, sem nenhuma intenção premeditada de morrer, mínima que seja. Pessoal, e qual o exemplo que a gente lembra aqui? Um exemplo muito marcante para todos nós, daquela professora lá daquela escola onde ela salvou inúmeras crianças e acabou morrendo, mas ela conseguiu salvar várias crianças. Ela morreu com o corpo todo queimado. Eu esqueci o nome dela agora, é um nome que eu queria muito lembrar aqui, mas vocês sabem, né, qual é o exemplo. Se alguém souber e lembrar, quiser colocar aqui pra gente compartilhar. Então ela é um exemplo para nós, um exemplo de alguém que se expôs para salvar as crianças. Então olha que espírito, olha que prova, olha que gesto para a gente pensar. A Fran lembrou dela também, né? Que Deus abençoe sempre. Então olha um espírito que passa por uma situação dessa. Ela se expôs ao perigo, não teve a intenção de morrer, mas salvou várias crianças e infelizmente desencarnou. Então esse é o exemplo aqui. Quando essa exposição à morte advém de atitude voltada unicamente em benefício da vida do próximo, sem nenhuma intenção premeditada de morrer, mínima que seja. Então há mérito. Imagine um mérito para esse espírito, pessoal. Não vamos pensar somente aqui, né, na matéria, nesse momento, nesse tempo e espaço, mas pensando numa escala evolutiva que o espírito passa, que o espírito vai vivenciando aí. Olha que prova, olha que mérito que ela tem, né, que ela adquiriu. Então é um exemplo aí muito marcante para todos nós. Vamos avançar lá para o item 30. São itens curtos, tá, pessoal? Então é bem tranquilo, dá pra gente fazer a leitura, dá pra gente ir pontuando, dá pra gente entrar nos comentários aqui das obras que nos ajudam, né, a aprofundar o estudo. Então é bem tranquilo. Quem tá com o Evangelho aí, quem tiver oportunidade depois de ter contato com a obra Vivendo o Evangelho, volume 1 e 2, de André Luiz também, sempre vale a pena para a gente poder complementar aí as leituras e as reflexões, tá bom? Olha a pergunta lá do item 30, também respondida por São Luís. Um homem se expõe a um perigo eminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? Então, o homem, né, alguém se expõe ao perigo sabendo que ele não vai se salvar, né, mas com a intenção de salvar outras pessoas. Isso é considerado como um suicídio? E aí a resposta também de São Luís é bem clara, né? Desde que não haja a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, mesmo que se tenha certeza de perecer. A Denise colocou o nome dela aí, professora Ileide Abreu Silva Batista. Acho que é isso mesmo, né? O nome dela. Então, desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, mesmo que se tenha certeza de perecer. Então eu entro em um prédio pegando fogo, pessoal. Eu entro sabendo que eu posso não conseguir sair. Eu entro e consigo tirar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. E aí acontece alguma coisa, eu não consigo sair. Eu desencarno ali. Eu tive a intenção de morrer? Não. Eu tive a intenção de cometer o suicídio? Não. Eu agi, então,
por dedicação e abnegação ao próximo. Eu poupei vidas, consegui salvar vidas. Isso então não é considerado suicídio e é considerado como mérito para esse espírito. E aí ele continua aqui a reflexão. Mesmo que se tenha certeza de perecer, né? Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado? Olha só a pergunta dele aqui. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? A gente vê também, né? Aquele que corre aquele perigo e aí em alguma coisa que ele não ia conseguir se salvar, ele consegue se salvar no último momento. Não pode ela salvar até mesmo aquele que está na boca de um canhão? Ela pode, a providência divina, né? Ela pode muitas vezes querer levar a prova de resignação até seu derradeiro limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então há também essa outra possibilidade. Às vezes, no último momento, ali, no último segundo, aquele que cometeu aquele ato heróico, ele é poupado. E aí ele é desviado, né? O golpe fatal é desviado. Também São Luís, 1860. Vamos olhar lá no Vivendo o Evangelho, o que André Luiz vai falar sobre o item 30. Olha só o que ele vai dizer. Se a intenção é o bem do próximo, não se amedronte diante do perigo. Doença grave, ajude o irmão. Desastre ao lado, socorra o vizinho. Cadeia pública, ampare o preso. Ambiente hostil, auxilie o infeliz. Bairro difícil, siga a assistência. Atropelamento, colabore depressa. Inundação, apoie o desabrigado. Epidemia, que é o que a gente está vivendo, né, pessoal? Pandemia, epidemia. Assista o enfermo. Ampare aquele que tá enfermo, né? A gente precisa muito se lembrar disso. Acidente na estrada, haja rápido. Conflito na rua, interceda pela paz. Na seara do Evangelho, o maior perigo não é o mal que o cerca, mas o bem que você deixa de fazer. Olha que frase também pra gente pensar. Na seara do Evangelho, o maior perigo não é o mal que o cerca, mas o bem que você deixa de fazer. E quantas vezes nós deixamos de fazer o bem? Por inúmeros motivos, por inúmeras razões. Mas olha esses exemplos que ele vai trazendo para nós. Atropelamento, inundação, pandemia, epidemia, né? Acidente, conflito. Aquele que está passando por uma situação ali totalmente diversa. O maior perigo não é o mal que o cerca, mas o bem que você deixa de fazer. Então, essa reflexão aí serve bastante para nós. Às vezes a gente se omite, às vezes a gente deixa de realizar uma boa ação ali, naquele momento. Às vezes por medo, às vezes por alguma... sei lá, às vezes a gente nem consegue explicar. Mas se a gente tiver a oportunidade, pessoal, de fazer o bem, vamos nos lembrar do Evangelho, vamos nos lembrar de Jesus. E aí a gente vai se inspirar a praticar, de fato, o bem que a gente acredita. A caridade que o Cristo nos ensinou, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no que o roteiro sistematizado vai trazer para nós também. Olha a reflexão que está aqui sobre o item 30, pessoal. Por que muitas vezes somos colocados em situações que nos forçam a agir, inclusive com a possibilidade de pôr em risco a nossa própria vida? Vocês já passaram por alguma situação assim? E aí, olha só a reflexão. Essas situações nos são colocadas à frente pela providência divina
a fim de pôr em prova o nosso devotamento e abnegação em relação ao próximo. A fim de pôr em prova o nosso devotamento e abnegação em relação ao próximo. Então é um momento ali para a gente testar, né? Sobre qual razão pode ser válido o homem buscar salvar a vida do semelhante, mesmo sabendo que pode sucumbir? É uma pergunta, né? Sobre qual razão pode ser válido o homem buscar salvar a vida do semelhante, mesmo sabendo que pode sucumbir? Sobre qual razão a gente entraria em um prédio pegando fogo para salvar as pessoas que estão ali? E aí, olha só a reflexão para nós. Uma vez que desconhecemos os desígnios de Deus, nunca podemos afirmar que um acontecimento qualquer possa ser fatal para alguém. Portanto, em toda e qualquer circunstância, a nossa boa vontade de servir ao próximo deve estar à frente, visto ser isso o que importa ao Pai. Jesus, ao nos prescrever a lei do amor, não acrescentou condição alguma para a sua prática. A gente só deve amar se for assim, a gente só deve socorrer se for assim, a gente só deve fazer se for de tal jeito. Jesus, ao nos prescrever a lei do amor, não acrescentou condição alguma para a sua prática. Acho que só essa frase aqui já daria uma live, né, pessoal? Já daria um tema, um assunto para a gente poder refletir com maior profundidade. Então, se a gente tiver muito claro dentro de nós esse ímpeto, essa vontade, esse devotamento e essa abnegação em relação ao próximo que a gente está vendo aqui, nós vamos agir. E essa ação, ela não encontrará condição para que ela se realize, para que ela aconteça. E a única vontade, o único objetivo é realmente poupar o próximo, ajudar, servir, vivenciar o ensinamento do Cristo. Quantas e quantas explicações, né, pessoal, interessantes para a gente analisar, para a gente pensar. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o item 29 e 30? A gente pode avançar para o 31. Fiquem à vontade. Podemos avançar então? Qualquer coisa a gente retorna. Olha só, lá no item 31, então, para quem está seguindo aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos, podem tornar seus sentimentos proveitosos para outros? Isso também é uma pergunta respondida por São Luís. Interessante essa pergunta, pessoal, porque é uma pergunta que vai fazer a gente pensar, a gente refletir sobre esse ímpeto, né, essa submissão à vontade de Deus, essas pessoas, né, que aceitam esses sofrimentos com resignação, que são submissas à vontade de Deus, visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos, ou esse sofrimento, essas experiências que elas passam, podem ser proveitosas para os outros? O que vocês acham? Eu acho que essas experiências, elas podem sim servir de aprendizado para outras pessoas. Quanto a gente aprende com aquela pessoa que está próximo da gente, que está passando por uma prova, por uma situação delicada, dolorosa, nos ensina tanto. A gente olha e pensa, nossa, mas como aquela pessoa tem força? Da onde a pessoa tira tanta fé para superar aquela situação, aquela enfermidade, aquela dor, né? Ou aquela situação, aquela experiência tão difícil.
Então, nos inspira sim. Olha só a resposta de São Luís, então. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, tanto material quanto moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios a que eles se impõem contribuem para o bem-estar de seus próximos. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Foi nesse sentido que eu comentei, né? Esse exemplo que dão da submissão à vontade de Deus. Então, muitos nos dão exemplos. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular infelizes à resignação, salvá-los do desespero e das suas funestas consequências para o futuro. Então, o exemplo da fé espírita pode estimular essas pessoas muito infelizes a buscar uma certa resignação. O que é a resignação, pessoal? É a gente passar pela prova, tentando aprender, tentando absorver, por mais que ela doa, por mais que seja difícil, dolorosa, mas a gente acreditar que aquilo tem um propósito, a gente tentar aprender o que a gente precisa aprender e pra gente seguir adiante. E não achar que Deus está nos castigando, que nós somos vítimas, que nós estamos ali só sofrendo, que aquilo não tem nenhuma utilidade. Então olha a importância da gente estimular essa visão em pessoas totalmente infelizes, totalmente incrédulas. Salvá-las do desespero. Por que salvá-las do desespero, pessoal? Quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, ela é a doutrina do esclarecimento, do consolo. E ela, consequentemente, ela vai nos ajudar, ela vai nos salvar do desespero. A gente vai, por mais que a prova seja dura, dolorosa, a gente não vai se deixar, ou pelo menos tentar se deixar, não se abater pelo desespero. O desespero, ele nos descontrola, ele nos desequilibra, ele nos fecha a nossa visão. A gente não percebe o todo quando a gente se entrega ao desespero. A gente não percebe que existe um Deus que é Pai de todos nós, a gente não percebe que existe um plano espiritual, a gente não lembra de Jesus, a gente não lembra de Mãe Santíssima, a gente não lembra dos nossos mentores, nossos amigos espirituais. Por quê? Porque a gente se entrega a esse sofrimento, a esse desespero que ele está falando aqui. E, consequentemente, a gente sabe que esse desespero tem consequências funestas para o futuro, como ele bem coloca aqui. Porque ele tira a nossa esperança. Ele tira a potencialidade que é a nossa fé. E isso é muito, muito doloroso, né? Quem já passou por uma experiência assim, sabe dizer bem. A Sônia colocou para nós aqui, já passei por algumas situações, mas sempre soube que Deus estava ao meu lado. Olha o quanto é importante isso. A gente não se entregar a esse desespero que São Luís está falando aqui na mensagem. Porque ele traz consequências muito, muito dolorosas para o espírito, porque a gente se fecha. A gente não enxerga nada à frente. E a doutrina espírita, o que ela inspira em nós, pessoal? A visão do futuro, a visão da continuidade. Nós não vamos deixar de existir, nós somos seres, espíritos criados por Deus, vamos caminhar aí por inúmeras experiências materiais ainda, em busca da nossa evolução. E vamos tentando aprender com cada experiência, com cada planejamento aí que já está engatilhado para que a gente possa viver na matéria. Então, o quanto nós podemos aprender ainda com os sofrimentos daqueles que estão próximos da gente. Aqueles que têm alguma perda, aqueles que têm alguma dificuldade, mas que acreditam em Deus, que seguem em frente, que buscam seguir a sua vida, que buscam tirar algum ensinamento disso. Nos ensina tanto, mas nos ensina tanto. Às vezes a gente olha e pensa, nossa, mas eu não teria forças, eu não teria condições de lidar com uma situação como tal pessoa está lidando.
O João colocou para nós aqui, em muitos momentos passamos até a perceber, mas somos impacientes, somos muito impacientes, a gente quer tudo para ontem, né? A gente não se dá tempo. E aí isso entra lá nas nossas intenções suicidas, vocês lembram? Quando a gente não se permite, quando a gente se tolhe, nós estamos nos entregando a intenções desequilibrantes e que nada vai construir aí no nosso espírito imortal. Vamos olhar o que André Luiz vai falar sobre o item 31? Olha só. Ele vai chamar de resignação o item 31. Olha só o que ele vai dizer para nós. O exemplo espalha o perfume da resignação com que você vive. Olha só, exemplo, resignação. Vamos analisar esses dois termos. O exemplo espalha o perfume da resignação com que você vive. Você trabalha com afinco, sustenta a família, não lamenta o suor. É o exemplo da abnegação. Você se priva de algum bem, atende à necessidade alheia, não cobra gratidão. É o exemplo da caridade. Você sacrifica a saúde, dedica-se à causa nobre, não espera reconhecimento. É o exemplo de renúncia. Olha os exemplos aí, pessoal. Você tem a doença difícil, faz o tratamento possível, não reclama do sofrimento. É o exemplo da aceitação. Você recebe a ofensa, sofre em silêncio, não revida o ataque. É o exemplo do perdão. Você suporta o revés, passa por constrangimento, não disfarça o próprio erro. É o exemplo da humildade. Você socorre o próximo, tolera, consola, entende. Não rejeita nenhum apelo. É o exemplo do amor. Em qualquer circunstância, seu exemplo de resignação será a luz nos corações aflitos que lhe partilham a jornada. Então, olha só, em qualquer momento, em qualquer dessas situações que ele cita, o seu exemplo de resignação será a luz nos corações aflitos que lhe partilham a jornada. E às vezes, pessoal, a gente nem percebe isso. Às vezes, depois que a gente passa por alguma situação, lá na frente, depois de muito tempo, de muitos anos, alguém que esteve com a gente naquele momento pode, muitas vezes, né, não é sempre, mas algumas pessoas reconhecem essa resignação, esse momento que a gente conseguiu ser resignado para atravessar aquela adversidade, aquela dificuldade. E alguns até comentam com a gente: nossa, mas você passou por aquilo, eu te admiro, aquilo foi um exemplo para mim. Isso é muito bom, por quê? Porque acaba que a gente espalha luz para aqueles que estão aflitos, para aqueles que às vezes passam por algo que nós passamos e que às vezes não sabem lidar. E aí a gente consegue inspirar para que aquelas pessoas avancem e vençam e superem qualquer dor, qualquer prova e qualquer situação difícil. Então eu acho que essa é a grande reflexão aí desse item 31. Vamos olhar lá no que o roteiro sistematizado vai trazer para nós de reflexão. Olha a pergunta aqui, pessoal, interessante para a gente pensar. Todo sofrimento se reverte em benefício de outrem? Não. O sofrimento, para ser proveitoso tanto para aquele que lhe padece de efeitos como para os outros, tem que ser resignado e submisso às leis divinas, além de ser apoiado na confiança em Deus e na fé e na vida futura. Então, às vezes a gente pensa, né? Será que todo sofrimento que acontece, né, se reverte em benefício? E aí aqui é bem claro, não.
o sofrimento para ser proveitoso, tanto para aquele que padece os efeitos como para os outros, tem de ser resignado e submisso à vontade de Deus, às leis divinas, né? O sofrimento acompanhado de lamento e revolta perante Deus não traz benefício algum e tende a aumentar o débito daquele que sofre. Então, quando a gente se entrega ao desespero, que é o que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente está passando pelo sofrimento, a gente se entrega ao desespero e ao lamento e à revolta perante Deus, principalmente, pessoal, nós não teremos nenhum benefício. Nós vamos potencializar a nossa dor e a gente fica ali sem conseguir sair, sem conseguir entender, sem conseguir absorver qualquer aprendizado para o nosso espírito. E ainda fala, tende a aumentar o débito daquele que sofre, porque vai só se retroalimentando aquela dor, aquela angústia, aquela revolta, né? Uma outra observação que ele vai fazer aqui no roteiro sistematizado com relação ao item 31 é o seguinte: muitas pessoas se recuperam moral e materialmente apenas se valendo do exemplo de outras que, em circunstâncias parecidas, se reergueram e venceram os obstáculos. Então, olha a importância aí dos exemplos que a gente tem na nossa vida. Seja um familiar, seja um amigo, seja alguém conhecido, seja alguém que a gente viu em algum lugar, que nos traz esse exemplo de resignação, essa recuperação moral, material, que viveram situações parecidas com as nossas, independente de quais sejam, mas que nos dão força, nos dão amparo, nos dão, não, você consegue também, eu consegui, eu venci, eu passei por essa dor, eu sei como é, e nos dá força para a gente poder seguir em frente. E isso também é muito importante, né? Então é assim que ele finaliza aqui o capítulo 5, com essas reflexões. Deixa eu ver o comentário aqui da nossa amiga Adriana, que ela colocou para nós. O ser consciente de si mesmo como espírito imortal, ele atravessa as dificuldades com mais serenidade. Aí vemos a importância da fé, do estudo e da compreensão da nossa vida imortal. Com certeza, o ser consciente de si mesmo como espírito imortal. Pessoal, olha a importância da gente ter essa consciência, da gente entender isso que a Adriana tá colocando para nós. Ele atravessa as dificuldades com mais serenidade. Aí vemos a importância da fé, do estudo e da compreensão da nossa vida imortal. Fé, estudo, compreensão, raciocínio. O que a doutrina espírita nos conclama, nos convida desde lá dos estudos de Kardec, pessoal? A reflexão, a análise. A gente não viver como se a gente fosse robôs, né? Como se a gente fosse programado. Todo conhecimento passa pela nossa compreensão, pelo nosso raciocínio. Ah, Edu, mas tem coisa que eu não consigo entender. Vai chegar a sua hora de entender ainda. Vai chegar aquele momento. Pessoal, por isso que a gente precisa estudar a codificação continuamente. Continuamente. Para que a gente possa continuamente ir exercitando essa faculdade, essa capacidade de compreensão, de reflexão que nós temos. Se a gente ler a codificação inteira de uma vez seguida, nós não vamos conseguir absorver tudo que está ali. Então, por isso, né, voltando aqui ao comentário da nossa amiga Adriana, que foi um comentário muito importante para nós, fé, estudo e compreensão, reflexão. Exercitar a nossa capacidade de entendimento. Nós somos seres dotados de racionalidade, pessoal. A doutrina espírita é a fé raciocinada, não é a fé imposta, não é a fé colocada por outro na nossa cabeça. É a fé raciocinada, é a fé que nós temos a capacidade de
refletir e de entender aquilo que a gente está refletindo. Não é algo que vem de cima para baixo e nos é imposto. A gente precisa muito se lembrar disso. Então nós temos que nos esforçarmos para sempre buscar o estudo, sempre buscar as referências que vai nos ajudar a sempre, a cada dia, a cada momento, a cada etapa, ir aumentando o nosso arcabouço de informações e de conhecimento. Nós vamos aprender tudo? Nós vamos saber tudo? Não. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai embora, vai retornar ao mundo espiritual sabendo tudo. Mas com certeza nós vamos retornar com um passo à frente. Nós vamos... não é questão de ser melhores ou piores do que os outros, mas nós vamos ter uma compreensão melhor. Quando a gente despertar no mundo espiritual, a gente vai ter uma outra percepção. A gente vai se lembrar do estudo, do conhecimento que a gente já obteve. E a gente vai se restabelecer, assim espero, né, de uma forma mais rápida. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O João colocou, é viver cada etapa com amor. O amor do Cristo, né? O amor que Jesus nos ensinou ser possível. E esse é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo em comum. Aprender a amar. Aprender a aplicar na prática os ensinamentos que Jesus veio nos mostrar, né? A Adriana colocou para nós aqui: quando perdemos um filho, como perdi, se não tivermos fé, confiança em Deus e em nossa vida imortal, sucumbimos. É o amor e a fé que nos fortalecem, com certeza, né? E pode ter certeza de que seu filho, onde ele está, ele com certeza ele está muito bem com a sua compreensão, Adriana, tenho certeza. Isso fortalece muito aqueles que partiram. Saber que nós temos essa compreensão. Uma das causas aí que eu já percebi que causam muito sofrimento aos espíritos é quando a família, quando aqueles seres próximos acham que aquele ser não existe mais, aquele ser acabou. Isso causa muito sofrimento ao espírito, pessoal. Então, como é bom a gente saber que a vida segue, que a vida continua. Semana que vem, né, temos o feriado aí, dia de finados, é um dia da gente... por mais que a dor da separação física é grande, a gente sabe, mas é um dia pra gente lembrar, pra gente ter boas lembranças, pra gente fazer aquela prece. Nós vamos ter live, né, no dia 2, que vai ser na próxima terça, e eu queria que... e o tema está em aberto, inclusive. Eu deixei em aberto, eu faço a programação anual das lives, só para mostrar para vocês aqui rapidinho. O mês de novembro aqui, tá o mês de dezembro já, né, todo pronto. Eu deixei em aberto o dia 2, deixa eu mostrar aqui, o dia 2 de novembro tá em aberto aqui. Mas é um tema que a gente vai entrar na live que vem, que é eu quero que seja uma live assim, né, eu tô pensando ainda como nós vamos fazer. Mas eu quero muito que seja uma live, uma conversa, algumas reflexões sobre a continuidade da vida. Eu quero esse assunto, esse tema, na live da semana que vem. E aí a gente pode trazer também algumas referências de livro, de textos, viu? Pra gente conversar. Vai ser uma live mais nesse sentido na semana que vem. Pra gente se lembrar daqueles que partiram, daqueles que estão no mundo espiritual, torcendo por nós que ainda estamos em prova na Terra. Então, é um momento aí doloroso também, né? Pela saudade, a saudade dói, a gente sabe, mas pra gente reforçar aquilo que a gente acredita, que é a continuidade da vida. A vida não cessa, a vida se desdobra, a vida continua e a vida segue, para eles que partiram e para nós que aqui ainda estamos. Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a live de hoje? Muito obrigado pela presença, pela participação. Daqui um pouquinho nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muitos acompanham aí até o final para acompanhar a prece. É um momento muito bacana que a gente se une em pensamento, se liga à espiritualidade maior, para que a gente possa receber aí os fluidos, todas as bênçãos que os bons espíritos nos direcionam.
Mas fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta. A Fran colocou para nós aqui, só dizer que a live foi muito construtiva, como sempre, gratidão. Obrigado, viu, Fran, pela presença de sempre. Regina também, gratidão, Edu. Cláudia Sampaio, obrigado, Edu, estou sempre aprendendo com você. Obrigado, Cláudia, pela presença. Todos vocês que estão aí, hoje muita gente ao vivo, né, acompanhando ao vivo, isso é muito bom. O horário da noite, ele facilita para que mais pessoas acompanhem. Mas eu fico muito feliz de saber que a nossa live aí tá chegando a tantas e tantas pessoas. A Socorro colocou para nós aqui que seus comentários são muito esclarecedores, complementam nosso entendimento. Grata, obrigado, Socorro, pelo feedback aí. Sempre muito aprendizado, né, Regina? É isso aí, para todos nós. A Adriana colocou: a live foi nosso verdadeiro evangelho no lar. Com certeza, né? Não deixa de ser, se a gente tem esse hábito, né, já há quase 4 anos, né, pessoal? Se a gente pensar que em abril do ano que vem a gente completa 4 anos de live, é um caminho aí já, né? Toda semana. Com certeza a espiritualidade nos acompanha aí desde o início. Doutora Isolda Porto, obrigado, você transmite muita paz, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. A Fátima Albuquerque, é a minha primeira vez aqui, estou gostando muito. Seja bem-vinda, viu, Fátima? A gente está aqui toda terça-feira, estudando a doutrina espírita com muita alegria no coração. João, gratidão de muitos despertares essa live. Que bom. A Nara Zago colocou: sou técnica de enfermagem, minha irmã se foi em maio com Covid e tive a oportunidade de estar ao lado dela na despedida. Tenho certeza que o sofrimento da carne ajudou na evolução espiritual. Claro que serve, né? É um mérito para o espírito. Todas as experiências que nós passamos, pessoal, contam a nosso favor. Então, os que estão desencarnando, os que desencarnaram de Covid, né, faz parte de um aprendizado maior, que às vezes foge até a nossa compreensão, mas a gente pede para que a espiritualidade os acolha, os acompanhe, e que esta experiência sirva para a evolução de todos nós, né, deles e de nós também. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá então, nos preparar para a nossa prece, já está no horário. Muito obrigado a todos vocês. Na semana que vem a gente está de volta. Na segunda-feira eu vou divulgar o nosso calendário de lives do mês de novembro. E fiquem atentos aí aos horários, aos temas, para quem quiser acompanhar, para quem quiser ler os textos com antecedência, tá? Dá para se programar aí um mês inteiro. No mês de novembro, rapidinho antes da gente avançar para a prece, dia 2 nós vamos falar sobre esse tema, né? Reflexões sobre a continuidade da vida. No dia 9, rapidinho aqui, para quem está acompanhando aí, o Livro dos Espíritos por Miramês, questões 212 até 215. No dia 16, o Livro dos Espíritos por Miramês, as questões 216 até 218. No dia 23, Filosofia da Mediunidade, capítulos 26 e 27. E no dia 30 de novembro, As Vozes do Céu, capítulo 6, né? Itens 5 até o item 8. Tá bom? Mas eu vou deixar tudo registrado para vocês aí na nossa agenda de lives do mês de novembro, tá bom? Vamos então nos preparar para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizando a nossa respiração, entrando em sintonia com a espiritualidade superior que nos acompanha.
os bons espíritos que velam por nós, esses amigos espirituais, conselheiros, emissários de Jesus a nos acompanhar aqui na Terra. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria de Nazaré, nossa Mãe, a toda essa espiritualidade benfazeja que nos acompanha, que tanto nos auxilia e que tanto nos transmite bênçãos. Nesta noite, nossos corações estão agradecidos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma noite, em mais um encontro, em mais uma live, com tantos aprendizados, com tantas reflexões ricas para a nossa caminhada terrena. Te agradecemos, Jesus, por esse momento, por essa união de pensamentos, de todos que estão sintonizados agora, os que vão acompanhar em outro horário, que possamos nos unir a um só pensamento, direcionado a Ti, direcionado à Mãe Santíssima, para que possamos, Mestre, nos inspirar sempre nos Teus exemplos e nos Teus ensinamentos, que possamos absorver nos nossos corações todas as palavras do Evangelho, o estudo de hoje que tanto contribuiu para o nosso entendimento. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade bendita que nos destes nesta encarnação, de conhecer a Ti, de conhecer o Teu Evangelho de luz. Nesse instante, emitimos nossos pensamentos, pedimos por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, a tranquilidade, que Tu possas pairar, Mestre. Nessa assistência constante a todos nós, a humanidade inteira, te pedimos também pelos locais de sofrimento, pelas cadeias, pelos hospitais, pelas zonas de guerra e violência. Te pedimos para que visite a todos nesse instante, levando alento, levando esperança, levando fé e suporte aos nossos irmãos sofredores. Que a Tua paz, Mestre, encontre guarida nos nossos corações, para que possamos dar continuidade à nossa semana, confiantes no Teu amor e na Tua presença. Que a Tua paz viva sempre em nós e se reflita na nossa caminhada terrena. Esteja conosco, Mestre sublime de amor, hoje, agora e para todos sempre, e que assim seja. Que assim seja, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa derramar muitas bênçãos sobre todos nós. Muito obrigado a todos pela presença, Tânia, Maria Rita, Ruth, todos vocês que estão aí, muita luz, muita paz para todos nós. Na semana que vem estaremos juntos novamente e no domingo estaremos no Telegram com mais um capítulo do livro Mãos Unidas. Lúcia, minha querida, um beijo especial, Adriana, Maria Rita, Micheline, todos vocês. Um abraço e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.